Primeiro dia. Palavra viva. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Atos 16:14. No trecho do livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 a 40, temos o relato da segunda viagem missionária de Paulo. Em certo ponto do percurso, ele e seus companheiros foram impelidos pelo Espírito Santo a irem à Macedônia. Os companheiros eram Silas, Timóteo e Lucas. Filipos, cidade na qual se dá o ocorrido descrito em nosso texto base, foi a primeira cidade macedônica a ser visitada pelo apóstolo e sua comitiva. Como lá não havia sinagogas, Paulo e seus companheiros foram até as margens do rio Gangites, onde um grande número de mulheres se reunia para as orações simbáticas. Chegando lá, o apóstolo começa a expor a palavra de Deus, o que resultou na conversão de uma grande comerciante de púrpura chamada Lídia, que logo passou a ser uma importante apoiadora de Paulo e do Evangelho. Lídia e toda a sua casa foi batizada, versículo 15, como testemunho público de sua fé em Cristo, mudança de vida e dedicação ao Evangelho. Sua casa passou a sediar a igreja naquela cidade, e é lá que Paulo e Silas são confortados após serem milagrosamente libertados da prisão. Atos 16:40. Perceba que o texto declara que o grande divisor de águas na vida de Lídia foi o fato de ter dado ouvidos à palavra de Deus anunciada por Paulo. Lídia deu ouvidos, atentou no seu coração, recebeu e creu na palavra de Deus. Exatamente aqui reside a grande chave para o início de uma vida cristã genuína: ser profundamente impactado pela mensagem do Evangelho, sem resistências, pressionismos, friezas ou desconfianças. De lá para cá, nada mudou. Deus é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. As necessidades do ser humano são as mesmas, e o método pelo qual Deus age no coração humano é o mesmo. Ele continua usando a pregação de sua imutável e fidedigna palavra para promover a conversão nos corações de todos aqueles que a ouvem. Ele continuará usando a exposição de sua palavra para responder aos anseios mais profundos e secretos de nossos corações. Ele continuará usando a sua palavra para promover as mudanças tão necessárias em nossas vidas, de dentro para fora, gradativa e genuinamente. Ao darmos ouvidos à palavra de Deus, aceitando-a como verdade absoluta, o Espírito de Deus nos capacita a fazer dela a luz para os nossos caminhos e a lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105, capítulo 5. Tornando-a nossa única regra de fé e de prática. Isso transforma o nosso entendimento, transforma as nossas vidas e daqueles que nos são próximos. Versículo 15. Isso nos proporciona a paz que excede toda a compreensão. Promove o conforto e a força necessária para os diversos enfrentamentos em nossa vida cotidiana, nos tornando fortes, resilientes, perseverantes e mais que vencedores. As mudanças decorrentes da transformação operada pela ação da palavra de Deus em nossas vidas são evidenciadas em nossa nova maneira de ser, perceber e agir, ou seja, nos frutos da nossa vida. Mateus capítulo 7, versículo 17. Podemos ver os frutos da conversão de Lídia no fato de que ela atendeu a palavra de Deus, buscou uma vida de comunhão com os irmãos, levando inclusive a igreja para sua própria casa. Foi apoiadora da obra do Evangelho, assumiu riscos, uma vez que ser cristão era algo de extremo perigo naquela época. Foi hospitaleira, se mostrando serva, disposta a ouvir, obedecer e servir ao Senhor em sua obra. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.